Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17. Leiamos a palavra. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardar a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e também verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creio que me enviaste. Amém? Podem tomar vossos assentos. Quero dar um tema, ensino nesta noite, que Jesus ele deixou o maior exemplo de intercessão. E dentro dessa exceção, que às vezes tem pessoas que têm dúvida: será se Deus ele está me vendo? Vendo a minha situação, a luta que eu estou enfrentando, os problemas? E Jesus já se preocupou isso antes dele ir para a cruz. Ele já fez uma oração intercedendo por você e por todos nós. Cristo acabara de tomar a última ceia com os discípulos e agora prega a última mensagem na terra. Chega um momento mais solene em que os leva à presença de Deus, proferindo em prol deles a sua última oração na terra. É verdadeiramente uma oração sacerdotal, em que ora não somente por eles, como também por todos os membros futuros da sua igreja. Na oração de nosso sumo sacerdote, vê-se que a comunhão íntima entre o Pai e o Filho. Essa oração que ele fez, revela com naturalidade três divisões. A primeira, a oração de Jesus por si mesmo. A segunda, a oração de Jesus pelos discípulos. E a terceira, a oração de Jesus pela igreja. Jesus, ele ora por si mesmo. Se você observar capítulo 17, se quiser botar a Bíblia aberta, do versículo 1 versículo 1 ao 5, aqui fala da oração, ele orando por ele mesmo. Quando diz: Pai, é chegado a hora. Que hora é essa? A hora da glorificação pela morte. E diz: glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Cristo, ele pede ao Pai que o glorifique por meio
da aceitação do sacrifício representado pela sua morte e da sua ressurreição dentre os mortos. O Senhor Jesus sentia constante necessidade de estar em comunhão com o Pai. Falando aqui como homem, 100% homem. 100% homem, ele sentia a necessidade de estar em constante comunhão com o Pai através da oração, a fim de cumprir a missão de salvar os pecadores. Por essa razão, Jesus orou ao Pai, suplicando graça para cumprir a obra que ele veio realizar. Ele pediu ao Pai que glorificasse junto dele, assim como ele havia glorificado ao Pai entre os homens, cumprindo em tudo a missão que havia recebido. Ele não fugiu da missão que ele havia recebido. Foi assim que, pelo meio, eu diria, inagualável, nada igual ao sofrimento de Jesus, que alguém disse, eu estou sofrendo, não compara ao sofrimento que Jesus, ele passou. Ele orou ao Pai consciente de haver glorificado. Ele sabia, tinha certeza, estava convicto de que a missão que ele veio realizar havia glorificado ao Pai. E dessa maneira, ele aguardava a glorificação junto ao Pai no céu, onde iria em breve e assentar-se vitorioso à direita da majestade eterna, como vencedor supremo da morte e do poder do Hades. Então ele faz esta oração por si mesmo, suplicando ao Pai e glorificando a Ele, porque a missão estava cumprida. Aqui foi a primeira parte, oração por si mesmo. E quando olhamos lá para o Pai Nosso, a primeira oração ele deixou para nós, que nós engrandecemos o nome do Pai, né? Vem a oração, por último é que nós vamos interceder por nós, né? Mas aqui Jesus, ele intercedeu por ele primeiro. E aí ele vai agora, faz a segunda oração, que vai do versículo 6 ao 19. Ele orou pelos discípulos. Jesus, ele sabia que os discípulos, por causa das tentações que iriam sofrer, sentiria o desejo de sair deste mundo e partir para o céu. Ele sabia que os discípulos tinham esse desejo. Com efeito, eles estavam fracos, cansados e cercados de toda sorte de ameaças, desprezados e até abandonados pela família. Os discípulos se encontravam nessa situação. Era justo que desejasse ir logo para o céu, junto com o Senhor. Era o desejo. Mas como isso glorificaria o Salvador? Se eles fossem lá junto com ele, como é que o Salvador seria glorificado? Se era preciso que continuasse a missão do Mestre, dando testemunho da salvação. Quem o faria se alcançasse o que eles desejassem? E qual que era essa missão que o Senhor os incumbiu? Vamos ver que diz Marcos, quando nós olhamos para Marcos, capítulo 16,
e o versículo 15, que era exatamente isso. E disse-lhe: ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Isso aqui era parte da missão que eles haviam de cumprir. Vamos ainda ver Romanos, capítulo 10, da carta aos Romanos, e o versículo 13 ao 15 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele quem não enviou ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Então a responsabilidade do discípulo é essa, é de cumprir o ide do Senhor. Ainda não era o momento de deixasse o mundo. Por isso o Senhor agora, o que ele faz? Ele intercedeu o Pai por eles também, a fim de que fosse guardado no mundo e do mundo. Eles fossem guardados, protegidos e guardados do mundo. Em que sentido? De não se envolver com o mundo, no desempenho da missão de pregar o evangelho aos povos. Então ele precisava da proteção do Senhor. E aqui são muitos obreiros que até agora não compreenderam que a missão que lhe foi imposta como pregadores do evangelho exige desprendimento e excluir escolhas. Ou seja, ele não tem o direito de escolher. Não tem o direito ele tem que excluir as escolhas e preferências de comodidade neste mundo. Pelo contrário, essa missão, ela requer completa renúncia. Porque a pessoa diz: não, o que quer me fazer? Isso aqui não é comigo não. Deus não me chamou para isso. Então, o evangelho, ele exige desprendimento. Quantos, amados, que abriram mão de muitas coisas para cumprir o ide do Senhor? Ele, como o apóstolo Paulo disse, não teve a vida dele como preferência. O desejo dele não tem, ou seja, escolha não tem o direito. Ele tem que excluir escolhas, porque quem conduz é o Senhor. As escolhas é Ele que determina. Então eu tenho que excluir a escolha da minha vida. Eu não tenho o direito de escolher, e nem de preferência, de comodidade neste mundo, porque essa missão, ela requer completa renúncia. Quando o homem tem esse entendimento, ele não sofre na obra do Senhor. Ele vai passar por luta ele vai passando em qualquer lugar, mas quando tem um entendimento de que a chamada, ela tem renúncia para cumprir o ide do Senhor, e que você não tem o direito de escolher, quem escolhe é Ele, e não adianta o homem medir força com Deus, que ele sempre tornar um perdedor, ou então sofrer mais ainda, porque ele chamou a responsabilidade em cima de si. Quando ele diz: não, quem escolhe a minha vida é eu faço o que bem quero, ninguém manda em mim, o que eu faço, é o que vem na minha mente. Então ele chamou a responsabilidade assim. Mas quando você entrega a sua vida na mão do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me, você faz a obra do Senhor com amor, com desprendimento, com alegria, em meio às lutas, mas você está alegre na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! O discípulo de Jesus deve permanecer
entre os homens no mundo, mas sim se deixar seduzir pelos encantos do mundo, até que cumpra a vontade de quem? Do Senhor da Seara, aquele que chamou, pois somente assim poderá glorificar o Senhor. Vamos para a Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, sendo o capítulo 2 e o versículo 11 ao 13, diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, o que diz o resto também? O que diz o resto do versículo? Também ele o quê? Nos negará. Se negarmos, também ele nos negará. Agora o versículo 13. Se formos infiéis, agora ele permanece fiel. Se quiser ser fiel, seja. Mas Deus, ele permanece fiel e não pode negar o quê? A si mesmo. Então, a glorificação do Senhor, quem trabalha, tranquilo. Que se morrer, já sabe para onde vai, né? Vai com o Senhor. Tem os benefícios. Aqui eu digo que tem bônus e ônus, né? O bônus, as bênçãos, e o ônus é o sacrifício, é a renúncia, é a dedicação ao trabalho do Senhor. Assim, intercedendo pelo discípulo e efetuando a obra da redenção dos pecados da humanidade, Jesus cumpria o grande e, eu digo, absoluto ofício de quê? De sumo sacerdote, a favor daqueles que creem. Vamos ver o que diz carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de si, das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi o quê? Tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se você ler depois do capítulo 7, versículo 25, vai confirmar ainda sobre essa intercessão. Ele quer que permanecemos no mundo no mesmo espírito, isto é, conformados com a verdade e a vontade de Deus. Se eu não me conformar com a verdade e com a vontade de Deus, eu não vou estar satisfeito, eu não vou estar feliz. Então aqui o que ele quer que nós conformamos com a verdade e a vontade de Deus, vivendo entre os pecadores e abstendo-nos, ou seja, renunciando-nos do pecado, afastando do pecado. Como ele orou? O versículo disse: estando eu no mundo, guardava-os em teu nome. Aqui ele continua orando incessantemente por aqueles que são chamados e aceitam fazer parte da sua
igreja. Vamos voltar aqui, carta aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 34 diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então essa garantia que nós temos de que o Senhor, Ele fez essa oração, trazendo essa garantia para os seus discípulos de que eles não estariam só, que Ele estaria diante à destra do Pai, intercedendo por nós, porque Ele é o nosso intercedor. Por quê? Porque Ele viveu como ser humano, como homem, nessa baixa terra. Ele sabia que ia passar, e aqui Ele já fez essa oração e dando a garantia de que Ele intercederia por nós. Mas Ele deu ainda uma garantia maior ainda. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 16, e o versículo 18. Quando Ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja, ela tem esta proteção. Quando Ele falou aqui no discípulo, porque Ele está feito de separar aqui de função, de trabalho, mas todos nós somos igreja. Agora Ele faz a última oração, que é a oração intercedendo agora pela igreja. Vai do versículo 20 ao 26, Ele agora intercedendo pela igreja, que estava começando. Ele preparou ela, que ela foi inaugurada mesmo no dia de Pentecostes, mas já havia a estrutura, o que precisava para esta igreja, ela andar a crescer, Ele já havia cumprido. E até digo, vou até mais, ela começou lá no deserto com João Batista, e ela veio ser inaugurada no dia de Pentecostes. Aqui o grande sumo sacerdote continua em pé diante do altar no céu, quase dentro do véu, fazendo a sua intercessão, da qual o altar antigo era um tipo, e ele agora é o antitipo. Depois na cruz, se observar, depois na cruz, o véu rasgou-se, abrindo para nós o Santo dos Santos, como depois pode ver, se você ler o capítulo 18 ao 21, narra todo esse acontecimento, o capítulo 18 de João. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aquele. Versículo 20. Cristo, Ele começa nessa altura a sua intercessão por nós, os crentes atuais, como o maior gozo que podemos servir incansavelmente, descansando na certeza de um Pai responder às suas próprias súplicas por nós. Porque se o Pai não tivesse respondido, nós não estaríamos aqui. Então a prova de que o Pai, Ele ouviu a oração do Senhor Jesus. Ao versículo 21. Para que todos sejam um. A verdade central desta sublime oração é o milagre da união dos crentes com o Pai e o Filho. E também, quando fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa unidade, formando um só corpo, e todos os membros unidos uns aos outros.
Porque se não tiver essa unidade, como é que a igreja ela cresceria? Como é que a igreja desenvolveria? Interessante que aqui nós vemos um exemplo na Bíblia de unidade, só que com um propósito errado, né? Que foi lá na Torre de Babel. Eles estavam tão unidos que diz que era como um só homem, mas o propósito era errado. Agora você imagina uma igreja unida com um propósito certo, de que é fazer a obra do Senhor, de que é ver o Senhor ter primazia, ser glorificado através das vossas vidas, através das nossas vidas. Que os nossos atos, nossas atitudes venham glorificar o Pai, venham glorificar o nome do Senhor. Nossos feitos venham glorificar o Senhor. Você imagina como seria a igreja se todos os nossos atos, nossa vivência e unidade viesse glorificar ao Pai, porque o propósito da oração é esse, é da unidade da igreja. No verso 22, dele a glória. Na mesa Jesus ligou ao discípulo a sua paz, e disse que daria a paz. Vamos voltar aqui no capítulo 16 e 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições. Diz paz só com ele. No mundo tem aflição. Mas hoje nós estamos vendo dias de inversão de valores. Estão querendo trazer o céu para a terra. Que eu tenho que viver aqui, não posso sentir nenhuma dor de cabeça. Por quê? Não, eu sou filho do rei. E por ser o filho do rei, eu tenho o direito de determinar. É o que estão pregando por aí. E sim de gente, não está? Lotado. Casa transbordando que não tem nem onde cabe. Colocando Deus contra a parede. Eu sou o Senhor, eu não aceito isso não. De jeito nenhum. Está determinado. Aqui estão, mas Jesus disse que nele nós temos paz. Quando nós temos paz com Cristo, nós temos paz consigo mesmo. Que tem pessoa que não consegue, já falei isso algumas vezes aqui, que ele não tem paz com ele não tem paz com o vizinho, ele não tem paz com ninguém. Nada está bom para ele não consegue ter essa paz, porque está faltando a paz do Senhor dentro de nós. Porque quando a paz do Senhor está em nós, como virtude do fruto do Espírito, você tem paz com seu próximo. Aleluia! Você tem paz consigo, você descansa, você deleita no Senhor. Aleluia! Você deleita no Senhor. As aflições são naturais, ela vem, mas ela não lhe abate. Ela faz você buscar mais ainda. É como se fosse uma força motivadora você se aproximar mais de Deus. Aí a pessoa está assim, vai se distancia de Deus, se isola de Deus. Aí é que a coisa fica difícil. Porque o momento da luta é que nós temos que apegar. Senhor, seguro só tu mesmo. Não vemos aqui a leitura prefacial do Salmo 121, que é nele que encontramos guarida, segurança, descanso. Pode levantar, ele protege, ele não dorme, está atento todo momento. Então ele disse: tenho-vos dito isto, para que ele tinha ensinado aos discípulos, para que nele tenha paz. No mundo tereis aflições, mas o que ele diz para nós? Mas tende bom ânimo, animado, meio das lutas, animado. Eu me lembro de um irmão, eu fui visitar ele, estava com aquela doença terminal. E eu cheguei lá, que chegou triste foi eu, vendo aquela situação. E quando ele começou a conversar, pensa um homem saiu animado. Eu disse, meu Deus, um homem esperando qualquer hora o chamado dele, ele animado desse jeito.
porque tinha paz, tinha ânimo. Ele sabia que aquilo ali era simplesmente uma ponte que ligaria a eternidade. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Mas quando você vai ver alguém e ele está murmurando, reclamando de tudo, culpando Deus, ele não tem paz. Olha o que o sábio Salomão, ele escreveu em Eclesiastes. Ele diz: lembra do teu Criador, o dia, para quando chegar os tempos, não venha dizer que não tenha contentamento. No Senhor nós temos contentamento. Paulo, ele diz isso escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, seguir, ele diz: eu aprendi, eu estou contente no contentar no Senhor. Se é provação, tudo bem. Se é bonança, tudo bem. Se é necessidade, para ele não importava. Que ele vai dizer no versículo 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A presença do Senhor nosso Deus. Temos bom ânimo. Que os tens amado a eles como tens amado a mim. Aqui Jesus diz: olha, tu tens amado esse povo como tem amado a mim. Jesus não teve ciúme. Não. Ele sabia que o Pai amava. E capítulo 13, versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, se bem Jesus já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, que havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Ele provou o seu amor até o fim. Capítulo 14, e o versículo 21 e o 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e diz: se alguém me ama, o que ele faz? Guardará a minha palavra. E o meu Pai, o que ele faz? O amará. E o que ele faz agora? Viremos para ele e faremos nele o que? Morada. O Senhor está nas nossas vidas. Aleluia. O Senhor, ele habita nas nossas vidas daquele que tem um compromisso com a palavra do Senhor. Capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis o que? Meus discípulos. Olha a missão que ele nos incumbiu, do discípulo. Qual foi a ordem? De pregar o evangelho a toda criatura. E aqui ele disse: ó, como é que o cara vai ouvir se não tem que pregue, né? Como é que vai ter entendimento? Está aqui, é dar o fruto. É dar o fruto. É produzir fruto. É em prol do Senhor. Quem ama o Senhor, ele produz fruto. E ele diz mais, que além de produzir fruto, assim é chamado de discípulo de Jesus. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Não afaste do amor do Senhor. Permaneça firme no amor de Cristo. Amor este que ele amou seus amigos e deu sua vida por eles. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus Cristo, ele teve um compromisso com a palavra do Senhor. Capítulo 16, e o versículo 26 e o 27. Naquele dia, pedireis em meu nome,
E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crede que saí de Deus. Foi quando a confissão de Pedro, quando ele disse, que tu diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus, os feitos de Jesus, o pessoal diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Quando Jesus deu o brado lá, alguém reconheceu que realmente ele era o Filho de Deus. Aí diz, Pai justo, versículo 25, o mundo não te conheceu. Fora de Cristo, o mundo não tem Deus, amados. As ideias que os homens formam do Pai são falsas e pervertidas. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Vamos ver, capítulo 1, versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, alguém que veio e testificou da luz. Não é esse que eu quero, não. Eu quero ler o 18, perdão. E Deus nunca foi visto por alguém, é isso. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, esse aqui foi conhecido pelo Pai. Os altares das religiões falsas são dedicados a um Deus desconhecido. Não é um Deus verdadeiro. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 23. Ele diz, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eles não estavam sabendo, não sabia que era o Deus verdadeiro. Não há uma coisa mais triste do que a maneira em que os homens, digamos assim, mais célebres, mais inteligentes, através dos séculos, andam como cegos, apalpando a procura de Deus. E o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A ciência, ela vem procurando descobrir para conhecer a Deus, mas não conhece pela sua sabedoria. E Paulo, ele falou isso, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 1. Ele diz, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Se nós observarmos aqui, que essa mensagem de Paulo, a loucura da pregação, foi onde teve maior sucesso. Que quando ele saiu lá de Filipe, ele começou o trabalho, que ele foi lá para Bereia, ele não teve muito êxito na sua pregação. Estava pregando lá, o povo olhando lá, não teve, a Bíblia não deu nenhum destaque do sucesso. Quando ele chega lá em Atenas, que ele prega essa mensagem lá, tipo filosófica, ele também não teve sucesso. Mas quando ele chega em Corinto, que ele prega a loucura da salvação, do homem, como é que Deus trabalha, foi onde a igreja,
ela cresceu de uma maneira extraordinária. Aonde ele teve êxito na sua pregação. Então Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A ciência, ao invés de procurando, diz, mas não consegue, porque é reconhecer o Senhor como Criador, como Deus eterno, soberano. E eles não querem. É por isso que não conhecem a Deus. Aí fica inventando de tudo para apresentar a Deus. O mundo não conhece dessa maneira. Mas nós que conhecemos a Deus, nós que vivenciamos, nós sabemos que Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele intercede, Ele não abandona. Quer ver alguém ter um sentimento de abandono, de que Deus me abandonou? Deus não abandona, amados. Ah, mas Deus nunca mais falou comigo. Então você não está lendo a palavra. Então você não está lendo Bíblia. Porque se você todos os dias estiver lendo a palavra do Senhor, Deus, Ele está falando conosco. Quer ver, as pessoas criam um hábito de achar que Deus só fala com ele em profecia. E a maior profecia é a palavra de Deus. Essa sim, todos os dias. Se eu quero Deus falar comigo, pode ler que Deus vai falar. Ah, eu tenho que me consertar. Então Deus tem alguma coisa que Deus precisa trabalhar nas nossas vidas. A palavra de Deus é Deus e Ele fala conosco. Agora você pode haver não estar falando com Deus. Pastor, como assim? Talvez você não está orando. Porque a oração nós falamos com Deus. A palavra Ele fala conosco. Agora a nossa oração nós falamos com Ele. Pastor, Ele não é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele quer lhe ouvir. Observe que Jesus, como homem, Ele deixou exemplo. Quando Ele estava lá no Getsemane orando, que tinha saído da ceia, ali é como se estivesse entrando à presença do Senhor, no lugar santo dos santos, intercedendo por nós. Converse com Deus. Tenha um hábito de dialogar com Ele todos os dias. Ele sabe que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Quer ver, a pessoa costuma também viver só de intercessão dos outros. Ele mesmo nem ora mais por ele. Comece a orar. Comece a conversar com o Senhor. Apresente a sua causa. Apresente a sua luta a Ele. Todo momento você saber que vai entrar. Você imaginou você querer conversar com alguém toda hora que ele está disponível? E às vezes você quer conversar com alguém, você tem que marcar audiência. Fulano, que hora que você pode me atender? Não, eu lhe atendo tal hora, tal dia, tal mês, tal ano, né? Como tem um restaurante nos Estados Unidos, na Inglaterra, que a pessoa tem que fazer reserva 3 anos antes. Então, é mais louco, cara, esperar uma comida comer 3 anos. Então, o Senhor não. O Senhor não tem isso. Na hora que você adentrar, está pronto para lhe ouvir. Agora você imagina a grandeza de Deus. Quantos milhares de milhares está naquele momento falando com Deus. Ele conhece o nome e a voz de cada um e o problema de cada um, e Ele atende. Esse é o nosso Deus, amado. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como é que está a sua fé, como é que está a sua confiança no Senhor. Mas eu quero que você saia desta noite aqui com a sua fé renovada, com a sua confiança renovada nesse Deus que nós servimos. Eu tenho uma causa e que ela está perdida. Não está perdida. Coloque ela na mão do Senhor, que Ele é advogado. Aleluia. O problema de enfermidade, Ele é médico dos médicos, está pronto para nos atender. Aleluia. Aleluia. Não deixe, amado, que a luta venha lhe abater, os problemas venham lhe abater. Entre na presença do Senhor com confiança, e Ele está pronto para nos atender. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.